Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui pra falar 5 erros que as pessoas cometem na decoração. Tudo que eu vou falar aqui é super pessoal, então assim, decoração de interiores é algo que depende muito do gosto das pessoas, né? Então você pode ter ambientes super inusitados, super diferentes e que agradem o cliente. Então quem tem que estar satisfeito com o resultado final é o cliente e que atenda às necessidades dele, então que atenda às funcionalidades e que se a pessoa gostar daquilo, tá tudo certo. Se você não concordar com alguma das coisas que eu falar aqui, comenta e me conta o que você pensa sobre isso. Bom, o primeiro erro super comum é sobre a cor da iluminação. Existem 3 tipos de iluminação, falando rapidinho. Existe a luz branca, existe a luz neutra e existe a luz amarela. Esse é um assunto super polêmico porque muita gente acha que deve ser usado iluminação branca na cozinha, que deve ser usado iluminação branca no banheiro. E assim, isso vai depender da pessoa. Quando a gente projeta, a gente não coloca iluminação branca em nenhum dos cômodos. Falando de iluminação de escritório, tem aquela questão da iluminação ser mais branca para a pessoa ficar um pouco mais atenta, né? Porque de modo geral, a iluminação branca deixa a pessoa mais ligada e a iluminação amarela relaxa. Então, olhando rápido para 2 ambientes, você vai sempre se atrair mais pelo ambiente da iluminação amarela se você quer algo mais relaxante. Então, sim, a iluminação tem esse poder na gente, né? Mas, mesmo em escritório, quando a gente tem um ambiente que precisa ser mais ativo, a gente nunca especifica iluminação branca, a gente especifica iluminação neutra, que tá lá, não é nem amarela e não é nem branca, porque a iluminação branca, ela tem um tom meio azulado, então eu acho que é algo super desconfortável para quando você tá trabalhando. Eu já trabalhei em lugares que tem aquela iluminação super forte e branca, aquilo ao invés de ajudar a manter minha atenção, né, me manter ativa, só me atrapalhava, começava a me cair o olho, me dar um pouco de dor de cabeça. Então eu acho que sim, a iluminação deve ser neutra, nem amarela e nem branca. Assunto sobre cor de lâmpada é um assunto super extenso que eu vou gravar num próximo vídeo para explicar um pouquinho mais sobre isso. Bom, o segundo item que as pessoas costumam errar muito é o tamanho dos móveis. As pessoas têm mania de querer colocar móvel que não cabe naquele ambiente. Então, você fala assim, nossa, olha o tamanho desse sofá, que demais, vou levar pra minha casa. gente, se aquilo não vai caber, vai ficar horrível, porque vai ficar no meio da circulação, vai atravancar a passagem, não vai ser funcional. Então é melhor que você tenha um sofá menor e que tudo flua em volta dele, do que você ter um sofá grande, que as pessoas não conseguem passar e que fica aquilo lá, um tem que esperar o outro passar. Então isso não funciona, tá? Eu tenho uma conhecida que colocou na casa dela uma mesa de jantar quadrada para 8 lugares. Que ela falou assim, Ai, eu amo uma mesa de jantar quadrada, vou colocar aqui na minha sala. só que a sala dela não comporta uma mesa de 8 lugares, comporta uma mesa de 6 lugares. Então o que ela faz? No dia a dia, ela deixa um lado da mesa encostado na parede, prensando as cadeiras. Para quê? Para deixar a circulação livre. Quando ela recebe visita, ela puxa a mesa de volta, né? Então livra aquelas cadeiras que estavam prensadas para todo mundo poder sentar. Só que o que acontece? Quando ela puxa, a circulação fica completamente comprometida. Então assim, a minha sugestão para quem quer ter um móvel funcional, né, para poder receber pessoas. Existem muitos móveis hoje que são móveis extensíveis, né? Então a gente tem mesa extensível, a gente tem sofá que vira cama, então de repente você consegue acomodar mais pessoas. Então isso é algo pra gente usar e abusar. Por quê? É melhor que você tenha no dia a dia uma mesa para 6 lugares e se você receber 8 pessoas, você abre essa mesa e consegue mais esses 2 lugares, do que você ficar no dia a dia com uma mesa super grande, encostada ali na parede, que é esteticamente muito feio, para quando você for receber visita, que é algo mais esporádico, você usar aqueles espaços. Falando um pouquinho sobre tamanho de móveis, outro erro super comum são os tapetes. As pessoas usam tapetes menores do que eles devem ser. Então, se você tem uma sala de estar com sofá, poltronas, algum banco, você precisa pensar que o tapete, ele não vai ficar só naquela parte que está livre dos móveis. Ele precisa entrar para baixo dos móveis. Então, sempre que você for comprar um tapete para sua casa, mede, considerando ele entrando embaixo desses móveis, de 20 a 30 centímetros, tá? Pelo menos
10 centímetros ele tem que entrar. Se conseguir mais, é melhor. Então, ele pode entrar para baixo do rack, se você tiver um rack que você consegue levantar, se não for algo fixo. É super importante, isso faz uma diferença gigantesca no visual daquele ambiente. Bom, o terceiro erro que as pessoas cometem muito também é carregar demais no ambiente. As pessoas podem carregar com decoração ou com cores de parede. Algo muito comum é as pessoas deixarem exposto muita coisa na estante ou num aparador. E aí fica aquela coisa super carregada. Pra decoração estar bonita, a gente tem que olhar para aquele lugar e a gente não pode sentir, nossa, esse espaço tá muito carregado. Às vezes as pessoas têm alguma coleção de alguma coisa que ela quer deixar exposta. Tudo bem, é legal, mas às vezes você pode deixar exposto num móvel que não seja totalmente aberto, né? Então pode ser um móvel, de repente, com porta de vidro, que deixa aquilo exposto, mas sem aparecer tanto. Se você tem muita miniaturazinha e você quer também expor, então pense em colocar em bandejas ou em cima de livros, porque isso deixa o ambiente um pouco mais leve e você consegue mostrar ali sua coleção. Outra forma das pessoas carregarem muito nos ambientes é com o uso de materiais e texturas pesadas. Então, hoje em dia está super em alta o uso da madeira. E a gente adora usar nos nossos projetos também, porque a gente considera a madeira um elemento muito aconchegante e algo que a gente sempre está preocupado. Só que a madeira, se ela é usada em excesso, ela pesa. Então, se você já tem um piso de madeira, a gente costuma sempre fazer contrastes. Então, se você tem um piso, a gente faz um mobiliário colorido, ou branco, ou cinza, algo que contraste ali com a madeira e não coloca outra madeira em cima daquilo. Tá muito em alta hoje o uso da madeira no teto e fica super lindo. Só que você também tem que tomar cuidado para aquilo não ficar muito carregado, às vezes passa uma sensação pesada. Então é algo que a gente sempre estuda muito nos nossos projetos para não acontecer. E é por isso que a gente faz um detalhamento de 3D super aprofundado, pra conseguir estudar, porque às vezes a gente pensa rápido, fala assim, nossa, ficaria super legal, a parede e o teto em madeira. E quando a gente coloca ali no 3D, aquilo fica totalmente pesado. Sim, é algo que a gente tem que tomar cuidado e amamos usar madeira, mas a gente sempre fica atento para que isso não fique pesado no projeto. Falando um pouquinho aí sobre contrastes, o quarto erro que as pessoas cometem muito tem muita gente que gosta de ambientes neutros, em ambientes clean, em ambientes claros, sem muita informação. E a gente adora fazer esse tipo de projeto também. Mas as pessoas pecam, às vezes, na escolha das cores desses ambientes mais neutros. Porque assim, se você colocar um sofá bege, um tapete cinza, uma cortina off-white, vai ficar tudo no mesmo tom. E a gente não gosta de ter elementos que sejam muito parecidos lado a lado. Isso que eu falei da madeira, né, de colocar madeira e madeira, a gente costuma não fazer. Então, se a gente tem um tapete cinza, a gente coloca o quê? Um sofá ou cinza escuro, ou preto, ou branco. Então, sempre algo que contraste. E não um tapete cinza com um sofá cinza, com uma cortina cinza. A gente não costuma fazer isso. A escolha dos materiais, das texturas e das cores, a gente sempre olha tudo junto, faz aquele mood board que a gente ama, compara tudo e vê se não vai ficar muito parecido. Então, para ambientes neutros, sim, podemos usar as mesmas cores, mas a gente usa tons diferentes da mesma cor. E o quinto erro que as pessoas cometem muito também, e que a gente tá sempre muito ligado, é o mobiliário desconfortável. Então, assim, tem móveis que são lindíssimos, mas, gente, não são confortáveis. E se você pensar no uso daquilo no dia a dia, a pessoa não vai ficar naquele lugar. Então, seja uma poltrona, seja um sofá, seja uma cadeira bonita, seja um banco, aquilo vai cansar, né? A pessoa não vai se sentir bem de ficar lá. E uma coisa que a gente sempre se preocupa tem que ser um ambiente que a pessoa goste de ficar, que a pessoa curta. Claro, às vezes o cliente tem algum móvel de família, alguma coisa, que fala, putz, eu amo isso, eu quero usar, eu sei que não é confortável. E tudo bem, sabe? Não tem problema. Mas assim, na hora de especificar, a gente sempre se atenta a isso. Um exemplo muito comum disso, que a gente tem visto bastante, que você vai colocar uma mesa na varanda e você coloca um banco pra sentar. Ok, o banco é lindo, o banco deixa um visual bem leve, porque não tem os encostos das cadeiras, mas sabe quando você senta num banco e aí você começa a sentir dor nas costas? Por quê? Porque você não tem como encostar
encostar. Então você começa a sentir dor. Isso é muito ruim. Então se for algo que você consiga substituir por cadeiras, de repente cadeiras menores, né? Ou até um banco com encosto, melhor, porque a pessoa vai se sentir mais confortável ali. Toda vez que a gente tá projetando, a gente fica ligado para escolher móveis que as pessoas consigam ficar, que as pessoas consigam aproveitar, e não alguma coisa que seja só esteticamente bonita. Bom, gente, esses foram os 5 erros que a gente vê que é muito comum as pessoas cometerem e que a gente, por estar projetando sempre, percebe como muita gente acaba caindo nisso ainda. Como eu disse, é algo muito pessoal, mas são coisas que a gente aqui no escritório não costuma fazer. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, dá o seu like nesse vídeo e me conta qual que é a sua opinião sobre tudo isso que eu falei aqui. Você concorda? Um beijo e até o próximo. Tchau!